Bom, voltei. Eu fico tentando imaginar o que vocês acharam e o que vocês acham de tudo que eu falei, né? Então, já deu para enrolar as ideias de vocês aí e causar muita confusão ou não, né? Então, é isso que eu quero, eu preciso que vocês me deem um retorno. Que vocês digam para mim assim, professora, eu estou com dúvida. E aí eu optei, deixa eu arrumar aqui. Eu vou postar lá no grupo de vocês, né? Eu optei em fazer o atendimento individual e não fazer live, mas eu quero ter o retorno de vocês. Eu preciso saber se vocês estão entendendo, se não estão entendendo. Ah, professora, eu consegui entender. Eu assisti outras aulas e ficou melhor do que, né, o que a senhora falou realmente se confirmou. Eu preciso que vocês me deem esse retorno, tá bom? Então, eu conto aí com a colaboração do feedback com relação a tudo que eu estou falando. O Reino Plantai, quando vocês pegarem o texto e forem ler, vocês vão ter muitas dificuldades, eu acredito, porque é uma das maiores reclamações de todos os meus alunos, todos os anos que eu dei aula para os segundos anos, e o ano passado eu estava com todas as turmas de segundo ano, de manhã e da tarde. E muitos falavam para mim, professor, eu tenho muita dificuldade em entender o nome, em gravar os nomes. É uma dificuldade, né? São nomenclaturas científicas e não tem como eu mudar isso. Eu sugiro que vocês coloquem, né? Já falei isso de outras vezes, né? Até para se preparando para vestibular, para Enem, que vocês façam anotações desses nomes e coloquem o que significa. Então, por exemplo, é como se fosse fazer um dicionário, né? O que é criptógama? Plantas que não possuem sementes. Fanerógamas, plantas que possuem sementes. Então, faça tipo um dicionário no caderno de vocês, que vai ajudar, vai facilitar um pouco vocês entender o conteúdo. Então, quando vocês forem ler o texto, geralmente a palavra vem em negrito, e na frente do negrito tem um significado. Então, tem que tentar gravar o significado daquela palavra, tá bom? O que mais? Estou tanta vontade de conversar com você. Mas vamos lá. Então, agora a gente precisa, então, eu vou falar os detalhes de cada grupo separadamente, tá? Então, nós temos agora, eu falei dos aspectos gerais do grupo, do reino, e agora as características individuais, né? Então, briófitas é o primeiro grupo, foi o primeiro grupo a ocupar o ambiente terrestre, então saiu do ambiente aquático e vir para o ambiente terrestre. E aí nós temos as pteridófitas, que são samambaias e avencas. Para quem gosta de filmes científicos, né? Observe para vocês como era a vegetação da época dos dinossauros. A maior parte das plantas no período Jurássico, não sei se é isso mesmo, mas eu acho que é, sou muito boa de datas, assim, mas enfim, na época dos dinossauros, a maior parte das plantas eram do grupo das pteridófitas. Existiam árvores gigantescas, samambaias gigantescas naquele período, tá? As samambaias, então, no caso das pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, ok? Vou mostrar de novo uma apresentação, vou continuar com aquela apresentação que eu falo para vocês. Eu vou disponibilizar os slides, tá? Para ficar mais fácil, para anotar, faça as anotações no caderno. Quem não tem condições de imprimir, copia tudo no caderno de vocês. Quando a gente voltar, eu vou dar vista no caderno, tá? Por favor, não abandone os cadernos. Eu preciso dos cadernos de vocês quando a gente voltar. Quando você fizer sua tarefa, faça no caderno, faça certinho, em sequência, para você ter uma sequência do conteúdo. Ah, professora, eu posso fazer no computador? Se for fazer no computador, faça, imprima e cole no caderno, tá? Olha aqui que coisa interessante, gente. Lembra que eu falei para vocês da fase produtora de esporos? Tá vendo? Como se fosse uma florzinha aqui, ó. Não consigo marcar. Não consigo marcar. Mas tá vendo essa
marronzinho, tem as folhinhas, tá? Gente, isso aqui é lindo no microscópio. Isso aqui, geralmente esses musgos, isso aqui é muito comum no período da chuva, quando começa a chover, ou em áreas úmidas, beira de córrego, de rios, ou mesmo caixa d'água, sabe aquelas caixas d'água que ficam sempre derramando água nos sítios ou em casa mesmo, que fica derramando uma água? Não é lodo. Lodo é aquilo que dá no fundo dos bebedouros de animais lá na fazenda, não tem? Ou bebedor mesmo. Aí da escola não tem porque eles fazem limpeza constante. Mas sabe aquele verdinho que dá na água? Aquilo não é briófita, aquilo é alga. Aquele lodo que dá na calçada, que você pisa e escorrega, aquilo é alga, tá? Eu fiz uma aula o ano passado em que eu coloquei os alunos para andar nesses córregos aqui dentro da cidade e coletar lodo, né? Coletar algas. E nós vimos uma infinidade de algas diferentes que foram coletadas pelos meninos. Então, isso que a gente está vendo aqui são briófitas, são aquele mais, parece um tapetinho, tá? Ele fica mais altinho mesmo, eles podem alcançar até 2 centímetros de altura. Essa fase verdinha é a fase produtora de gametas, e essa fase marronzinha aqui é a fase produtora de esporos. Então, o esporo, tá vendo que parece um chapéuzinho? Deixa eu ver se isso aqui dá para ver melhor. Tá vendo que parece ter um chapéuzinho aqui, ó? Tem uma cápsulazinha. Essa cápsulazinha, quando ela já aconteceu a meiose para a produção do esporo, ela explode e o esporo é jogado para longe. E quando o esporo cai no chão, nasce a plantinha verde, e a plantinha verde vai produzir um gameta. Nesse caso, tem a plantinha que vai produzir gameta masculino e a plantinha que vai produzir o gameta feminino. E os dois vão se encontrar. No caso, o masculino se desloca até o gametângio feminino, para ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, sai esse brotinho, esse pendãozinho, com essa cápsulazinha, e o ciclo continua, tá? Então, isso são as briófitas. Isso é lindo de se ver. Existem vários formatos deles, tá vendo? Tem uns que são mais achatadinhos, olha aqui nas pedras, nas árvores. Isso aqui é um líquen, tá? Isso aqui é algas e fungos que fazem essa formação esbranquiçada aqui nos pés de laranja, de goiaba. Quando eu falo musgo, eu estou falando desse aqui, desse mais fofinho aqui. Aqui a gente tem vários também, aqui tem uma samambaia aqui no meio. Bom, quais são as principais características das briófitas? Então, como eu já dei uma pincelada em tudo que eu estou falando aqui, mas só para organizar as ideias. Copie isso aqui no caderno de vocês, tá? Coloque, ou faça uma impressão e cole lá. Principais características das briófitas. São criptógamas, são plantas que não têm flores, frutos ou flor, semente ou fruto, tá? Então, a reprodução sexuada e assexuada, do mesmo jeito, tem a formação do embrião, mas essa formação do embrião não passa pela formação das sementes, passa apenas o gameta feminino está dentro do gametângio e se desenvolve dentro do gametângio, não tem formação de semente. Foram as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre, então é o primeiro grupo de plantas a surgir depois das algas, lá no reino protista. Vive em ambientes úmidos, depende de água do meio ambiente para a fecundação. Por elas serem pequenininhas e não terem vasos condutores, então elas sempre vão estar em ambiente úmido. Uma coisa interessante é que elas podem apresentar um período de dormência. Então, é muito comum a gente ver esses musgos no período da seca, por exemplo, em córregos, né? Quando seca, ele diminui o fluxo de água. Então, as pedras que estavam cobertas, estavam úmidas, elas ficam secas e eles entram num período de dormência. Então, você olha, tá tudo sequinho. Começou a chover, os esporos que estavam ali impregnados naquelas rochas ou na parede do muro, eles voltam a se desenvolver. Isso acontece com as algas também, com o lodo, né? Então, na época da chuva, a gente lava as calçadas, lava até as paredes com bombinha, né, com aquele jato, e de repente tem lodo de novo. Isso se dá pelo fato dos esporos terem caído ali e estar impregnado. São as únicas plantas avasculares, lembra que eu falei? Ou seja,
sem tecidos condutores de seiva, xilema e floema. Devido a essa característica, apresenta pequeno porte, alguns centímetros, e o transporte de seiva é realizado lentamente de uma célula para outra por difusão ou por osmose, como eu já tinha falado no vídeo anterior. São seres haplodiplobionte, onde a fase gametófita, N, o que significa esse N? Metade do material genético, tá? Então, a fase gametófita é duradoura. No caso das briófitas, essa partezinha verde que a gente está vendo aqui, ó, essa partezinha verde é o gametófito. É ela que vai permanecer. Então, essa fase é uma fase haploide, produtora de gametas, e ela é permanente, ela é duradoura. O esporófito só vai surgir para a produção de esporo. E quando ele liberar os esporos, ele vai murchar e vai cair, tá? Então, é como se fosse as flores nas plantas. Então, ele vai murchar e vai cair, tá? Mas não é flor, por favor, não confunda. É só uma analogia, tá? Onde a fase gametófica é duradoura e a esporófita passageira. Então, produziu esporo, murcha e cai. Reproduzem por metagênese, alternância de geração, ou seja, uma fase haploide e uma fase diploide. Eu já tinha falado, uma fase sexuada e outra fase assexuada. Nesse grupo, o gametófito é dioico. Dioico, anota essa palavra aí, ó. Isso é muito importante, nós vamos ouvir muito essa palavra quando a gente começar a trabalhar reino animal. Todos os seres vivos dioicos são seres vivos que têm sexo separado. Então, nós somos dioico, tá? Então, eu tenho macho e fêmea. Isso esse fato, esses organismos dioicos são organismos de sexo separado. Os organismos monóicos são chamados de organismos hermafrodita, né? Que é o caso de algumas plantas que têm os dois tipos de... Na mesma flor tem estrutura masculina e feminina, tá? Então, as plantas, em uma mesma flor, você pode ter flores de, por exemplo, já ouviu falar de mamão macho, né? No caso do pé de mamão macho, é porque as flores só têm a estrutura masculina, não tem estrutura feminina. Por isso que esse pé, essa planta, nunca vai produzir fruto, tá? Então, dioico, sexo separado. Monóico, quando tem os dois sexos, que nós chamamos de hermafrodita, tá bom? Nas briófitas, o esporófito, que é essa partezinha marronzinha, então nessa fase aqui, o esporófito, que é essa partezinha marronzinha, depende da parte verde, que é o gametófito, ok? O ciclo reprodutivo, olha, os esporos vão cair no chão, tem uma cápsula, tá vendo? Essa cápsula, aqui dentro da cápsula vai acontecer meiose, a meiose vai produzir esporos, esses esporos vão cair no chão e vai germinar. Vai dar origem ao gametófito. O gametófito produz gametas. Gametófito masculino e feminino. O masculino se desloca até o feminino, ocorre a fecundação, a formação do esporófito, tá bom? Então, como eu já tinha explicado o outro, eu não vou me ater tanto na explicação desse aqui, porque é bem parecido, tá bom? Só toma cuidado com relação ao ciclo reprodutivo das briófitas e pteridófitas, porque tem uma diferença com relação a quem permanece, quem morre, né, após a liberação dos esporos. Nesse caso aqui, ó, os esporos caem, e aí o esporófito murcha e cai. Quem vai ficar é o gametófito, tá? A gente vai ver que lá nas samambaias é diferente, tá? As pteridófitas, ou samambaias. Como eu já comentei bastante coisa das samambaias, vamos para, que são as samambaias. Essa é a venta, como eu já tinha falado para você. Muita gente acha que isso aqui, ó, é sujeira, poeira, né, nessas folhas aqui, no verso das folhas. Mas isso aqui são os esporos, é isso aqui que vai permitir a continuidade dessas plantas, tá? Então, isso aqui que vai cair no chão, vai formar um gametófito e a planta vai continuar sobrevivendo. Então, se alguém, eu já tive uma situação de ouvir uma pessoa falando que
foi agradar a mãe, né? A mãe viajou e deixou o filho cuidando das plantas, e todo dia ele lavava as folhas das plantas da mãe, tiraram toda a poeira, todo esse pozinho, mas na verdade ele estava cometendo uma atrocidade biológica, né? Porque estava retirando os esporos e a planta não ia se, por um bom tempo, não ia se desenvolver mais. Então, isso são as pteridófitas. Aqui são as avencas, ó, que tem aqui na pontinha das folhas, são folhas bem pequenininhas, tá? Quais são as principais características? São criptógamas. Quando se fala em relação à reprodução, briófitas e pteridófitas estão dentro do mesmo grupo. Então, samambaias e musgos estão dentro do mesmo grupo, que são plantas que não têm sementes. Porém, elas estão em grupos separados quando a gente fala de processo de nutrição, tá? Porque elas são as primeiras plantas, ó, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas e o primeiro a possuir vasos condutores, então são vasculares. Então, se eu perguntasse na prova para vocês assim, briófitas e pteridófitas pertencem ao mesmo grupo com relação à reprodução, tipo de reprodução? Sim, não produzem semente. Se eu perguntasse, briófitas e pteridófitas pertencem ao mesmo grupo com relação à nutrição, à presença de vasos condutores? Falso, porque briófitas não têm vasos condutores, pteridófitas têm vasos condutores. E isso permitiu com que essas plantas, essas samambaias, crescessem mais. Então, lembra que eu falei que na época dos dinossauros existiam grandes plantas altas, em alturas bem consideráveis de samambaias, né? O samambaia sul, por exemplo, que é um exemplar remanescente daquela época, porque ele agora tem vasos condutores. Então, isso faz com que, tendo vasos condutores, então agora a retirada de água e nutrientes do solo se tornou mais eficiente. Então, pode subir até as folhas em maior altitude, tá? Do mesmo jeito, necessita de ambiente úmido para fecundação. Também tem o ciclo reprodutivo de esporófito e gametófito, porém, a esporófito é duradoura, então a fase produtora de esporo não vai murchar, não vai cair, ela é a fase permanente. Quem vai cair, quem vai murchar é a fase produtora de gametas, na verdade ela seca, né? Então ela vai produzir o gameta, vai ocorrer fecundação, vai dar origem ao esporófito e o gametófito ele vai secar. Também alternância de gerações, e aí a gente está falando de alternância de geração, eu estou falando de sexuada por conta da meiose e mitose, tá? Neste grupo, o gametófito é monóico, hermafrodita. Eu mostrei aqui, mas eu vou mostrar de novo. Então, aqui a gente tem o coração de bigode, que eu tenho a estrutura, numa mesma estrutura, no mesmo gametófito. Aqui é o gametófito hermafrodita. Ele tem a parte que vai produzir gameta feminino e a parte que vai produzir gametas masculino. Então, ele é monóico, tá? A fase gametófito é chamada de prótalo. Recebe o nome de coração de bigode, que é esse aqui. Ele não tem realmente um coração, mas ele tem um aspecto meio ovalado, assim, que pode até lembrar um coraçãozinho, tá? Então, essas são as principais características de briófitas e pteridófitas, tá bom? Eu quero que vocês guardem isso com bastante carinho e estudem, tá? Quais são as principais características dos dois grupos, briófitas e pteridófitas, tá bom? Aí agora a gente vai falar sobre angiospermas e gimnospermas em outro vídeo, porque senão fica muito pesado.